Olá, eu sou a professora Lilian, do município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, e eu vim hoje mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizei para chegar até as famílias atendidas pelo Atendimento Educacional Especializado, o AEE, Sala de Recursos da Escola. Essa ferramenta foi o Google Forms, e aqui está o modelo de entrevista de anamnese, né? A entrevista inicial que eu fiz através do WhatsApp. Então, eu enviei essa entrevista pelo WhatsApp para as famílias. Eu vou passar um pouquinho pelas questões, pelas perguntas, para que vocês tomem conhecimento, né? De quais questões entraram aqui. Então, a primeira questão, o primeiro bloco de perguntas é sobre a identificação, né? Em qual ano está matriculada a criança. E aí, aqui vai aparecer depois para eles a opção de eles escolherem uma dessas que eu cadastrei aqui, dessas opções, tá? Se a criança está no pré, no primeiro ano, no quarto ano. Então, aqui eu fiz o cadastro de todas, inclusive para a escola Ana Bauer, eu fiz o cadastro de todas as opções que eles poderiam escolher. Depois a identificação do aluno, nome, data de nascimento, sexo, para não ter confusão com o nome da criança, né? A identificação de onde nasceu, a naturalidade, se ele já tem algum CID, algum laudo, que a gente possa identificar inicialmente, o seu endereço de residência, nome da mãe, pai, e-mails, contatos, o núcleo familiar, quantas pessoas residem na casa, quais são os parentescos. Depois entramos no bloco do histórico da criança, né? Se ela já teve contato, se ela está sendo atendida ou matriculada em alguma unidade básica de saúde do município, se ela já frequentou alguma escola anteriormente. Então, vem histórico básico, assim, do momento escolar, tá? Depois vem o histórico gestacional, todas as informações que a gente possa conseguir com a mãe mesmo, né? A mãe biológica, que possam fazer diferença para o trabalho do AIE depois. Então, tem todo o histórico gestacional, tá? Se fez pré-natal, se fez os testes, se a mãe teve doenças, se teve dificuldades no parto, que tipo de parto ele teve, se, quantas semanas nasceu. Então, aqui todos os detalhes, tá? Histórico gestacional vem trazendo todos os detalhes do nascimento desta criança, tá? Às vezes as mães não sabem responder. Então, no segundo momento é que vamos conversar com as mães. Neste primeiro momento, ela só vai marcar aquilo que ela sabe, as informações que elas têm, aquelas informações que estão na carteirinha de vacina. Então, aqui vem todos os detalhes, né? Se a criança ficou em alojamento, se ficou no berçário, se ela deu alta junto com a mãe, se fez os testes do olhinho, do pezinho, se tem alguma doença genética, alguma sequela, né? Ou trauma, ou uma doença específica, ou se ela está investigando, tem a opção de responder se está investigando. Então, são muitas perguntas relacionadas à gestação e ao nascimento. E depois ao desenvolvimento. Então, entramos no bloco desenvolvimento. Como foi o desenvolvimento dessa criança? Tá? E aí tem as opções. Então, ele sustentou a cabeça até os 3 meses ou entre 3 meses e 5 meses. Então, a mãe vai marcando as opções. Engateou, sentou, andou, ele falou, a dentição como foi,
o controle de esfíncteres, que é bem importante saber, né? Se já tem esse controle, se ainda está desenvolvendo essa habilidade, ou se outros, tem a opção outros, né? Talvez ele já não tenha não controle essa desestabilidade, então teria a opção outros, né? Se usa chupeta, se tem enurese, e aí tem o detalhe de estar escrito, explicado, entre parênteses, o que é enurese, tá? O que é encoprese, está explicado entre parênteses, para a família saber do que a gente está falando. Então, o desenvolvimento da criança, ele vem com várias questões, né, de autonomia, de sono. Depois vem as imunizações, as vacinas que tomou. E aqui entra uma parte de distúrbios, a partir da questão 54, que, ao meu entender, precisa ser complementada ainda, né? Então, aqui, por exemplo, distúrbios de visão, tá? A criança usa óculos, mas eu poderia colocar aqui algumas questões mais específicas, né? Miopia, ou baixa visão. Então, eu poderia colocar outras questões aqui que facilitasse apenas para que a família possa clicar, né? Então, essa parte de distúrbios, eu acredito que precisa de um desenvolvimento melhor ainda. Então, aqui, quais os distúrbios de linguagem que eu poderia elencar aqui, né? Para que a família possa clicar e responder. Porque a família não tem a obrigação de saber quais são os distúrbios de linguagem, de fala, né? De motor, os neurológicos, os psicológicos. Eu poderia elencar alguns aqui, né? Poderia ter alguns de 5, 6 opções para que a família possa escolher algumas, ou até 10 opções, né? Então, estes distúrbios é uma parte que eu acredito que precisa ser melhorada ainda. Precisa de uma contribuição para melhorar. Tá? Os distúrbios de aprendizagem, quais são as dificuldades de aprendizagem que eu poderia listar aqui para essa família apenas selecionar, né? Clicar aquelas dificuldades que ela acredita que a criança tem. Tá? Então, aqui seguindo em frente, a próxima aqui, os medicamentos, né, que a criança usa. Aqui algumas doenças, esta é a minha ideia, no caso de distúrbios, de ter uma lista de opções para que a família possa marcar. Então, algumas doenças da infância, que ela poderia aqui estar selecionando mais de uma para informar quais a criança já teve, né? O histórico da criança, se teve internações, cirurgias, fraturas, alergias, aqui perguntando se usa óculos ou próteses, e o histórico atual da criança, se ela está fazendo algum acompanhamento, né? Quais os profissionais que estão acompanhando esta criança. E aqui também pedimos o contato do profissional, para que futuramente a gente possa entrar em contato com esse profissional. Local de trabalho, ou telefone. A questão 74 é uma questão que eu incluí, que eu penso que é bem importante, deixar um espaço para que a família possa se manifestar. Então, aqui outras informações importantes que não foram perguntadas. Então, algumas observações e condutas que a criança, que a família ache necessário destacar aqui. Então, esse campo é um campo livre para a família poder digitar aquilo que ela entender necessário. E o histórico atual é com relação aos acessos, né? Quais são as disponibilidades de acesso? Agora, pensando nas aulas remotas, pensando em como vamos atender este aluno, como vamos chegar até esta criança. Então, quais são as opções que ela tem, né? Se ela tem acesso à internet ou não tem. Então, quais são os aparelhos eletrônicos que estão disponíveis para ela?
quais são as redes sociais que a criança tem acesso, né? Porque talvez o meu aluno tenha acesso somente ao YouTube, que já está dentro do plano, vamos dizer assim, ou somente ao WhatsApp, que está dentro do plano da operadora. Então, eu tenho que pensar que talvez eu tenha somente esta opção para atender o meu aluno. Então, essa questão é uma questão bem importante. Depois vem aqui as preferências da criança, né? Então, pensando já no atendimento mesmo, futuro, o desenvolver das atividades. Então, pensando não só, lógico, naquilo que a criança prefere, mas incluindo aquilo que ela prefere no planejamento, né? Então, se eu vou trabalhar a alimentação, por que não começar com aquela alimentação que a criança se identifica mais? E depois ir ampliando o olhar da criança para essa questão da alimentação, né? Então, por isso que tem esses itens aqui das preferências. E aí, então, as músicas, os brinquedos preferidos, os jogos e brincadeiras, jogos eletrônicos preferidos, os lugares que ela mais gosta, né? Os personagens preferidos. Ou a questão 85, também livre, né? Então, alguma outra questão que eu não perguntei aqui, outros assuntos do interesse da criança que seja importante destacar. A família tem liberdade também para informar outros que não estão nas perguntas, né? E a última pergunta, a penúltima pergunta, é se a criança tem medo ou algum tipo de sensibilidade, que é muito importante a gente trabalhar essa questão também. E a última é uma questão que surgiu depois, porque eu tive alguns pais que eram adotivos e aí reclamaram que não tinha essa opção de eles marcar como foi esse processo de adoção. Então, eu incluí esta questão aqui por conta desses pais não terem a opção, já que eram filhos do coração, filhos adotados, eles não tinham a opção de dizer, né, de informar que eram adotados. Tá? Então, estas são todas as perguntas. Eu vou voltar aqui rapidinho para que a gente possa observar onde vem as respostas. Tá? Então, aqui em cima, as perguntas que foram criadas, certo? Aqui do ladinho eu tenho as respostas. E aqui, neste visualizar, eu posso visualizar como ficaram as minhas perguntas depois de prontas, né? Para que como elas vão chegar até a família. Então, eu clicando aqui, eu abro uma outra janela e aí, eu já limitei as respostas. Então, eu vou liberar as respostas. Vou configurar ela aqui. Respostas. Aqui. Não está aceitando respostas. Então, a partir de agora, está aceitando respostas, tá? Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que aparece o resumo, tá? A identificação, então, das respostas aparece em porcentagem. Vai me mostrando os gráficos. Tá? Eu vou lá para aquela questão da internet, que a gente possa ver. Vamos ver se as crianças têm acesso à internet. Tá? Aqui é interessante, ó, das crianças que responderam, 20% não fizeram o pré-natal. 80% as mães fizeram o pré-natal. Aqui, vamos chegar lá naquelas questões, mas aqui as crianças que realizaram testes, ó, o teste do olhinho, 10% não realizou, 10% não sabiam e 80% realizaram. Então, já dá uma visão, né, das crianças
que nós vamos atender, do grupo que a gente tem. O controle de esfíncteres, a maioria, 40%, até os 2 anos. Depois 30% até os 3 anos. 20% não soube responder. E 10% ainda está desenvolvendo a estabilidade. Baixando aqui, então, até a parte da internet. Vamos ver aqui. A questão do acompanhamento também, ó. A criança já faz acompanhamento. Aqui. Tem acesso à internet? Então, 80% tem acesso à internet. Dos alunos que responderam, 20% tem acesso somente às vezes. Tá? Preciso considerar isto na hora de entrar em contato com as famílias, na hora de fazer as atividades, na hora de colaborar com o professor para que ele possa alcançar esse aluno. Então, eu preciso ter noção se a criança tem ou não acesso à internet, né? Então, essa é a visão geral. Depois, tem aqui a visão por pergunta. Então, aqui por pergunta, de 1 a 87, essa é a primeira pergunta, e vem todas as respostas abaixo. Tá? Todas as respostas que eu tive estão aqui individualmente. E aqui, nessa setinha, eu vou passar para a próxima pergunta. Tá? E aí, depois eu tenho as perguntas individualmente. Individualmente, então, aqui, a primeira pergunta, primeira pessoa que respondeu, né? Se eu quiser aqui imprimir, posso imprimir essas respostas, ou posso salvar em PDF, também clicando aqui em imprimir. Normalmente tem a opção salvar em PDF. Posso salvar e arquivar essas perguntas. Tá? Eu não vou abrir porque são informações da escola, então não estou autorizada a divulgar as informações dos alunos. Aqui na parte da visualização que eu queria mostrar antes é como que vamos visualizar a entrevista, como que a família vai receber essa entrevista. Então, só para vocês terem noção aqui, ó, a primeira parte, aquela parte onde tinha todas as opções de ano matriculado, a família vai receber assim, ó, ela tem apenas que escolher. Tá? Aí clica ali na seta e escolhe qual é o ano. Tá? Depois vem as informações de nome, data. As outras já são mais tranquilas, que é só clicar, né? Ou responde a uma resposta curta, ou clica na opção. E aí, ao final, quando tem caixa de seleção, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, se eu chegar lá, a caixa de seleção, a família pode marcar mais de uma. E as caixas de múltipla escolha, que são essas outras aqui, ela vai ter que optar por uma entre elas. E se ela escolher outro, ela ainda vai poder digitar aqui qual é a outra opção que ela teria. E ao final, a família clica em enviar. E aí, quando clicou em enviar, eu vou receber as respostas todas aqui no formulário, direto no formulário. Ok? Então, espero ter contribuído com vocês, espero ter colaborado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, se alguém quiser acessar e responder as perguntas, ou usar também como exemplo, tá?
fiquem à vontade. Grande abraço.